Vou-me embora para Passárgada. O célebre verso do poeta brasileiro Manuel Bandeira eternizou-se como a expressão suprema do desejo de escapar a uma realidade ingrata e buscar refúgio num idealizado e utópico lugar onde, ainda segundo Bandeira, ele seria amigo do rei, ou seja, contaria com proteção, liberdade e deferência. Intencionalmente ou não, o nosso festejado poeta usou para definir seu idílico e desejado destino o nome de uma magnífica cidade. Construída para ser capital de um dos maiores e mais poderosos impérios da antiguidade, o Império Arquêmida, Passárgada era conhecida por seu esplendor, seu magnífico palácio e seus inimitáveis jardins. Seu fundador, e também primeiro imperador dos Arquêmidas, foi um extraordinário e iluminado líder político-militar chamado Ciro, que a história regalou com o adjetivo de o Grande. E é sobre ele que iremos falar em nosso vídeo de hoje. Se você gosta desse canal, por favor, inscreva-se se ainda não fez, divulgue, comente, compartilhe, dê o seu gostei ou não gostei, aperte o sininho para receber as notificações, envie para seus amigos, seus conhecidos, seus grupos. Ajudem esse nosso canal a crescer. Muito obrigado. No sétimo século antes da era cristã, a região a leste do Mediterrâneo, do Levante à Mesopotâmia, foi palco de uma sucessão de acontecimentos que determinaram uma rápida mudança na hegemonia política naquela parte do mundo e que tiveram início com o declínio do Império Assírio. Os assírios, que haviam dividido com os egípcios grande parte do mundo conhecido desde 2100 a.C., viram seu domínio diminuir a partir da segunda metade do século VII, em parte dado o crescente poderio militar de uma antiga rival, a Babilônia, e, por outro lado, ao aparecimento de um novo poder, nascido com a unificação das tribos medas. Vivendo desde o século XIX a.C. no Planalto iraniano, considerado pelos outros povos do Próximo Oriente e da Mesopotâmia como o limite do mundo conhecido, estas tribos haviam aguçado seu instinto de sobrevivência no ambiente hostil das estepes, cuja escassez de recursos naturais acabou por forjar um povo forte e resiliente, e especialmente de hábeis criadores e domadores de cavalos. A partir do século IX a.C., os assírios, cuja demanda por animais para suprir sua cavalaria e suas carruagens de batalha aumentava, dadas suas contínuas campanhas contra o Egito e a Babilônia, começaram a invadir as terras a leste da Cordilheira de Zagros e penetrar no Planalto iraniano. Como consequência, as invasões assírias acabaram por unificar as tribos medas e, já no fim do século VIII a.C., torná-las fortes o bastante para reverter a situação. Numa rápida ascensão, aproveitando-se do declínio final da Síria e tendo a Babilônia como aliada, os medas derrotaram os invasores e começaram a expandir seu império. Em seu apogeu, o domínio meda chegou a cobrir praticamente toda a Ásia Central, indo da Capadócia, hoje Turquia, até os confins da Báctria, no atual Afeganistão, cobrindo aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados. Durou pouco, entretanto. Apesar de unidas linguística e culturalmente, as tribos medas não configuravam exatamente um reino. As lideranças tribais mantinham uma significativa independência e moviam-se em conjunto apenas para assegurar sua hegemonia e seu domínio sobre os povos conquistados. O vasto território meda havia sido conquistado pelo rei Ciáxares, cuja liderança fora reconhecida e respeitada por todas as tribos. Seu filho e sucessor,
Astíages, entretanto, na tentativa de centralizar o poder, fez com que a união das tribos se fragmentasse. Além disso, Astíages é retratado na história, principalmente por Heródoto, como um soberano despótico e cruel. Cunhado de dois conhecidos reis da antiguidade, Nabucodonosor da Babilônia e Creso da Lídia, seu sonho de equiparar-se a eles acabou por determinar seu fim e o dos Medas. A consequência imediata do declínio Meda foi o aparecimento de um novo poder. Em 552 a.C., os persas, um estado vassalo dos Medas e então sob a dinastia dos Arquêmidas, rebelou-se. Liderados por Ciro, rapidamente derrotaram Astíages e dominaram a região. Mencionando novamente Heródoto, ele nos oferece um relato interessante sobre Ciro e sua origem. Astíages havia concedido a mão de sua filha Mandânia a Cambises, rei de Anshan, um reino vassalo, cuja origem remontava aos sumérios, mas que havia caído sob a influência persa ainda no século VIII a.C. A escolha de Astíages baseava-se em sua convicção de que Cambises era um governante pacato e pouco ambicioso, e assim jamais usaria da sua prerrogativa de genro para disputar seu trono. Tempos depois, Astíages teve um sonho pressago. Numa visão, alguém previra que o filho de Mandane, que acabara de nascer, iria destruir seu reino. Apavorado, Astíages enviou seu general Harpagos com a missão de matar a criança. Como em muitas lendas, Harpagos apiedou-se do recém-nascido, em vez de matá-lo, entregou-o a um casal de pastores cuja mulher tivera um filho natimorto, retornando com este à presença de Astíages. O pastor chamava-se Mitridates e o menino Ciro. Eventualmente, 10 anos depois, o ardil foi descoberto e Ciro levado à presença do avô. Astíages, porém, resolveu ignorar a profecia e permitiu que o menino retornasse a Anshan. Sua punição a Harpagos, entretanto, foi impiedosa e terrível. Convidando o general para um jantar, serviu-lhe a carne de seu filho como repasto. Quando Cambises morreu e Ciro ascendeu ao trono de Anshan, Harpagos o convenceu a atacar Astíages como vingança pelo cruel castigo. Lendas à parte, em 550 a.C., Ciro derrotou Astíages muito com a ajuda de Harpagos, que amotinou as tropas medas. 3 anos depois, Creso, rei da Lídia e cunhado de Astíages, atacou os persas, mas foi derrotado em 546 a.C. na Batalha de Timbra. Novamente aconselhado por Harpagos, Ciro colocou suas unidades montadas em dromedários à frente. O cheiro dos dromedários amedrontou os animais da cavalaria lídia, que derrubaram seus cavaleiros e fugiram. Tinha início a história de um fantástico império que iria dominar toda a Anatólia e o Crescente Fértil, e com os sucessores de Ciro, como Cambises II, Dario o Grande e Xerxes, estender suas fronteiras da Grécia à Índia. Com habilidade e grande visão diplomática, Ciro conseguiu reunir sob seu comando a maioria das antigas tribos medas. Com a adição da Lídia, o território do Império Persa era agora imenso. Para administrá-lo, Ciro criou a figura de governadores delegados nas inúmeras províncias do reino. Escolhendo homens cuja lealdade estava assegurada por laços familiares, penhores financeiros e submissão religiosas, esses governadores, chamados sátrapas, eram chamados os olhos e os ouvidos do imperador, prestando fiel cumprimento de suas ordens e informando da situação vigente em suas regiões. Com um firme controle interno, Ciro partiu para a conquista dos povos vizinhos. A partir de 545 a.C. até 533,
invadiu e conquistou diversos reinos a leste, atravessando o Hindu Kush e submetendo populações da Índia. Simultaneamente, indo na direção da Mesopotâmia, Ciro conquistou a Babilônia numa extraordinária campanha em que, mais do que a força militar, usou diplomacia e engenhosidade estratégica. Além de habilmente convencer generais e reis vassalos da Babilônia a se juntar às suas tropas, Ciro mandou desviar o curso do rio Eufrates e inundou fossas secas que haviam sido construídas pelos babilônios anos antes para defenderem-se dos medas. Com a cidade alagada, Babilônia ficou à mercê dos persas. Com a Babilônia conquistada, Ciro pôde proclamar-se o rei dos 4 cantos do mundo, conforme escrito no cilindro de Ciro, guardado no templo do deus babilônio Marduk. O fato de homenagear uma divindade de seu adversário evidencia a grande característica do rei persa. Contrariamente à maioria dos grandes reis conquistadores da antiguidade, Ciro, em vez de aprisionar ou eliminar seus inimigos, tratava-os com misericórdia, muitas das vezes acolhendo-os em sua corte e transformando-os em conselheiros. Assim foi com Astíages, o avô que mandou matá-lo, com Creso, o rei da Lídia, e com muitos outros. Assim também era o tratamento aos povos conquistados. Quando invadiu a Babilônia, procurou restabelecer a lei e a ordem, libertando oprimidos e povos escravizados por Nabonido, o rei babilônio vencido. Um desses foi o povo hebreu. O cativeiro da Babilônia tivera início em 586 a.C., com a submissão do reino de Judá por Nabucodonosor II. Ciro pôs fim ao cativeiro em 536 a.C. Até hoje, seu nome é exaltado pelo judaísmo. Outro aspecto revelador do caráter do rei persa foi seu amor por sua mulher Cassandane, uma nobre arquébida com quem manteve uma longa e afetuosa união. Quando Cassandane morreu em 538 a.C., Ciro decretou luto por uma semana em todo o seu império. Há várias versões sobre a morte do grande rei. Aceitando a do nosso conhecido Heródoto, Ciro morreu em 530 a.C., numa batalha contra os Massagetas, um povo descendente dos Citas, travada nas estepes eurasianas, onde hoje se situa o Cazaquistão. Seu corpo teria sido levado à rainha inimiga Tomíris e decapitado. Mais do que qualquer outro herói, sua imagem e sua fama dominam a história persa e é até hoje figura central das tradições do moderno Irã. Seu corpo repousa desde sua morte num mausoléu na cidade de Passárgada, lá onde Manuel Bandeira era amigo do rei. Espero que tenham gostado e, por favor, não se esqueçam de ajudar esse canal a crescer. Muito obrigado, um abraço e até a próxima!